Olá, gente querida, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 2 de setembro, segunda-feira. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Evangelho para cada dia. Se você gosta da reflexão diária do Santo Evangelho, então se inscreva no nosso canal, toque no sininho. Assim você receberá todas as notificações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, num dia de sábado, foi à sinagoga de Nazaré e lá tomou o livro do profeta Isaías. Leu o capítulo 61 que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para dar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para anunciar um ano da graça do Senhor. Jesus fechou o livro e disse: Esta escritura que acabaste de ouvir se cumpre hoje. Uma curiosidade aqui. Jesus leu o capítulo 61, mas ele não leu uma passagem que está no capítulo 61 e que diz: anunciar a vingança do Senhor. Jesus omitiu esta parte, ele pulou. E por que que ele fez isso? O povo do tempo de Jesus aguardava a chegada do Messias prometido.
mas eles aguardavam um Messias violento, guerreiro, com um poderio bélico para libertar Israel da ocupação romana. E essa não foi a proposta de Jesus. Ele se apresentou não de um modo violento, mas como manso e humilde de coração. E uma outra coisa, Jesus anuncia um rosto diferente de Deus. Não o Pai vingativo, punitivo, mas um Pai bondoso e misericordioso. Além dessa questão, dessa curiosidade, o que temos neste trecho é exatamente Jesus se proclamando o enviado do Pai para libertar o povo do pecado, da morte e do mal. A leitura diz que todos que estavam ali na sinagoga davam testemunho dele. Testemunho. Um testemunho pode ser a favor ou contra uma pessoa. E o testemunho que eles davam de Jesus na sinagoga era um testemunho contra ele, porque não gostaram da sua apresentação, da sua palavra. O entenderam como um herético, um homem que queria se passar por Deus. Eles perguntaram: não é este o filho de José? Esta pergunta não era uma dúvida sobre a paternidade, filiação de José com Jesus. Não. Filho, na cultura daquele tempo, era aquele que carregava os traços, os costumes e as práticas do pai. E Jesus não carregava nada disso de José. O Evangelho diz que José era um homem justo. Justo na Bíblia significa aquele que observa a lei de Moisés. E Jesus não observava a lei de Moisés. Ele veio criar uma ruptura. Era o próprio Deus que estava caminhando com eles. Portanto, ele não poderia repetir as palavras dos homens. Ele veio trazer a palavra direta do seu Pai do céu. As pessoas na sinagoga, conforme narra o Evangelho, ficaram revoltadas, iradas. E tem, inclusive, alguns tradutores de Bíblia ou alguns historiadores que dizem que eles ficaram espumando pela boca de tanta raiva daquilo que o Senhor tinha falado. Bem, o evangelista Lucas, ele antecipa essa ira exatamente para falar da ira que Jesus sofreria nos seus últimos dias, antes da sua morte. E o final do evangelho nos conta que as pessoas que estavam ali pegaram Jesus, o tiraram para fora, levaram sobre um alto monte e de lá queriam jogá-lo abaixo. Ou seja, queriam matá-lo. Mas Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Notem que eles estavam em um lugar sagrado, religioso, que era a sinagoga. E da sinagoga, cheios de ira, tentaram matar o Filho de Deus. Os lugares religiosos foram os mais ameaçadores e perigosos para Jesus Cristo. E isso nos ajuda também numa reflexão. Como está a igreja, a religião que eu frequento? É lugar do encontro com Deus ou é um lugar que fomenta ódio e ira contra os outros? Queridos, esta palavra de hoje é muito rica. Vamos lembrar que também o Espírito do Senhor está sobre nós. Somos batizados e nos tornamos habitação do Espírito de Deus para trazermos algo novo para este mundo, para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe.
Um forte abraço, salve Maria Imaculada.